A gramática portuguesa está ficando mais brasileira possível do mundo. Quem está falando isso não sou eu. É um português que está a falar isso. Então vamos ver esse vídeo. Inscreva no canal, ative as notificações, que eu de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu já não sei se eu já tinha dito aqui, mas existe uma galera aí portuguesa que do nada vieram me atacar porque não sei lá, um parceiro, está assim ser. E eu acredito que português de Portugal é uma das línguas que deve ser preservada. Não só por questão de ser muito antiga, mas porque tem lá suas belezas. E além disso também é a mãe, entendeu? É a origem das derivadas. Daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos, é claro, vai ser que nem galego, entendeu? Vai ser que nem galego. Mas ela ainda vai ter uma relevância muito importante. E o peso dela na língua portuguesa é de louvar. Ninguém nega isso, entendeu? Graças ao português de Portugal, nós temos o nosso português que é muito bonito. Português de Angola. Tem um português que é cantando, que é do Brasil. E tem outros portugueses, Moçambique, não sei lá o quê. A origem nunca vai deixar de ser importante, entendeu? Então, eu posso zoar, eu posso brincar, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso atacar a língua portuguesa de Portugal. Chato ela é. Que? Ela é chato. Eu posso até atacar, mas nunca vou deixar de dar a importância, a devida importância que ela tem, entendeu? É preciso ser humilde e reconhecer isso. O português de Portugal, para nós que somos lusófonos, tem uma importância muito, mas muito grande. Então, isso acho que já está fora de congestionamento. Não vamos mais discutir sobre esse assunto aqui. Vamos meter o terror na língua portuguesa agora, vamos? Todos sabemos que as línguas se influenciam umas às outras. Por exemplo, se viste o meu vídeo sobre a história da língua portuguesa, sabes que, embora o português tenha nascido do latim, ao longo da sua história foi sofrendo influência de línguas como o árabe e o tupi-guarani, entre outras. A forma mais comum de influência entre línguas são os empréstimos lexicais, ou seja, as palavras que uma língua adquire de outras línguas. Vocês acham que quando eu entrei nesse vídeo, eu sabia o que porra é lexicais? Não sabia. Eu sei me comunicar bem, no devido lugar para se comunicar bem, é claro. Sei me comunicar mal, quando é para se comunicar mal. Porra, o que é lexicais? Tá entendendo? Chato. Hoje em dia vemos esse tipo de situação um pouco por todo o mundo, com as palavras que vêm do inglês, os chamados anglicismos. Palavras como software, marketing, benchmark, etc. Mas a influência de uma língua sobre outra não se manifesta só em empréstimos de palavras. Também se manifesta a nível da gramática e, por vezes, até da fonética. Por exemplo, acredita-se que este R, que eu e a maioria dos portugueses pronunciamos como se nos estivéssemos a engasgar, tenha aparecido por influência do francês, algures a partir do século XVIII. E tal como uma língua pode influenciar outra diferente, também variantes de uma mesma língua se podem influenciar entre si. No vídeo de hoje, vamos ver como é que o português do Brasil está a influenciar o português de Portugal e porquê. Meteu um samba no fim. Começamos pelo porquê. Porquê é que o português do Brasil tem tanta influência na forma como falamos em Portugal? Por onde é que começo? O Brasil é o 5º maior país do mundo a nível de área e o 7º maior a nível de população. Dos cerca de 240 milhões de falantes nativos de português que existem no mundo, quase 90% são brasileiros. E apenas cerca de 4% são portugueses e os restantes distribuem-se pelos outros países de língua oficial portuguesa. O Brasil é o colosso do mundo lusófono, disso não há dúvidas, e portanto é perfeitamente normal que tenha uma influência cultural desproporcionalmente grande sobre os restantes países de língua portuguesa. Esta influência do Brasil é sentida não só em Portugal, mas em todos os países de língua portuguesa. E também não é um fenómeno novo. Existem imensas palavras de origem brasileira que utilizamos há séculos, como canoa, capoeira, caju. Uou! Capoeira de Angola? A mandioca. Temos uma história aqui muito engraçada com mandioca, né? E por mais incrível que pareça, a palavra mandioca aparece só nos vídeos que a gente fala sobre português. Mandioca, carioca, tapioca ou maracujá. Maracujá. A verdadeira questão é
Porque é que esta influência linguística do Brasil sobre Portugal se tem tornado tão importante nos últimos anos? Porque é que só hoje em dia é que se escrevem artigos de jornais alarmistas sobre crianças portuguesas que, oh não, falam brasileiro? A resposta é simples. Influenciadores. Antigamente tínhamos um enorme oceano a separar o Brasil de Portugal e dos restantes países lusófonos. Mas na última década essa distância foi superada graças à internet. Graças à internet, todos os portugueses estão agora expostos ao português do Brasil de uma forma nunca antes vista. Mas antes de te contar as consequências que isso tem, quero primeiro explicar-te como é que tu podes usar a internet para aprender qualquer língua que queiras, graças ao patrocinador do vídeo de hoje, o italki. Se segues o meu canal há algum tempo, não é a primeira vez que me ouves falar no italki, nem vai ser a última, porque uma das minhas resoluções para este ano de 2024 é de fazer 2 aulas por semana no italki. Atualmente estou a fazer aulas de alemão para tentar chegar ao nível C2 e a partir de abril vou começar a fazer aulas de romeno, uma língua que comecei a aprender o ano passado, mas que nos últimos meses ficou em pausa. Ou seja... Uma língua que será muito legal aprender. Latim. Exorcizamos-te, homens inimundos. Como é que os pastores, os padres, fizeram o latim se perder? Eles acharam tão bom, mas tão bons que guardaram para eles, porque você vê que todo mundo que é católico puro, que está na cadeia de sacerdotes e tal, sabe latim. É dos espertos, pá. Podes ver com a minha experiência com o italki, quer queiras melhorar uma língua que já falas bem ou começar uma língua nova desde o zero, no italki vais sempre encontrar um professor adequado ao teu nível e aos teus objetivos com a língua. O italki é uma plataforma que te permite encontrar tutores privados de qualquer língua que queiras aprender e tu é que defines o preço máximo que queres pagar por cada lição. Talvez estejas a aprender uma língua estrangeira para te tornares mais competitivo no mercado de trabalho. Nesse caso, podes escolher um tutor que se especialize em negócios, entrevistas de emprego, etc. Ou talvez queiras apenas aprender uma língua porque desejas visitar um país específico. Podes escolher um tutor que seja desse país e assim aprendes a variante da língua que mais te interessa. Por exemplo, português europeu ou brasileiro, inglês britânico ou americano, espanhol ibérico ou argentino, etc. Para escolheres o teu tutor ideal... Mas em vez de ser português, espanhol ou argentino, se bem que não tem que ser México. México tem maior população que a Argentina, tem maior economia, não tem que ser México. Só tens de definir os parâmetros de pesquisa, ver os vídeos de apresentação dos tutores e marcar uma aula experimental a um preço reduzido. Por isso, se quiseres começar este novo ano da melhor forma, inscreve-te grátis no italki seguindo o link na descrição. Ao usares este link vais estar a apoiar o meu canal e com as aulas de italki vais fazer imenso progresso na língua que estiveres a aprender, quer seja português ou qualquer outra língua. Eu nasci nos anos 90 e quando eu era criança só se ouvia português brasileiro na ocasional canção que passava na rádio ou na ocasional telenovela que dava na televisão. Mas hoje em dia toda a gente tem um smartphone e todos os jovens passam Nem parece que nasceu nos anos 80. horas e horas em aplicações como YouTube, TikTok e Instagram. Ao serem portugueses, estes jovens vão naturalmente ter tendência a consumir conteúdo online em português. E a esmagadora maioria do conteúdo em língua portuguesa que existe na internet é brasileiro. Ou seja, os jovens portugueses têm no seu dia-a-dia quase tanto contacto com o português do Brasil como aquele que têm com o português de Portugal. Quase como se fossem bilíngues destas duas variantes da língua. Isto faz com que seja natural que acabem por usar palavras, gramática e até pronúncia brasileira quando falam entre si. Mas esta influência não se limita às crianças. Hoje em dia, toda a gente passa horas e horas na internet e toda a gente em Portugal consome muito conteúdo brasileiro. Como tal, é normal ver muita gente nos seus 20, 30 e 40 a deixar escapar um ou outro brasileirismo nas suas conversas do dia-a-dia. A palavra cara, vai ser uma das palavras mais populares na lusofonia. Cara, a palavra cara mesmo. Mesmo até de forma intencional. Já vimos porque é que o português brasileiro é tão omnipresente em Portugal. Mas como é que esta sua influência se manifesta? Como já disse, a manifestação mais evidente é a utilização de palavras e expressões brasileiras por parte de portugueses, sobretudo crianças e jovens.
Como relatado pelo artigo do Diário de Notícias de 2021, hoje em dia é comum ouvir jovens portugueses usar palavras brasileiras quando falam com os seus amigos e referirem-se à relva como grama, ao autocarro como ónibus e até aos repousados como bala. A palavra risca é agora uma listra, o eletrodoméstico que conserva os alimentos no frio passou de frigorífico a geladeira. Mano, aqui em Angola já falamos geladeira. Já nos batizaram. Quando os jovens se dirigem a alguém, esse alguém agora é um cara. Isto são Tá lá! Cara, tá aí, cara. exemplos de palavras comumente usadas no Brasil a serem adotadas em Portugal por crianças mais jovens e num contexto mais informal. Mas como eu já disse, este tipo de influência acontece a pessoas de todas as idades e não se limita à adoção de vocabulário. Também a gramática sofre alguma influência brasileira e por vezes há portugueses que dizem coisas como ir num lugar em vez de ir a ou para um lugar. Aqui em Angola nunca usamos para um lugar. Para nós isso é um português muito arrequintado. É ir num lugar. Usamos isso bastante. Usamos isso. Sou grato quase toda em hora. vez de estou grato ou Sou estou grato. Aqui em Angola nem falamos sou, nem tô. É grato, grato, grato. agradecido. Também se começa a perder um pouco a mesóclise, que é uma forma Mano do céu, eu não sabia o que me exocle. Vamos, já? gramatical em que o pronome é colocado entre a raiz e a terminação do verbo quando este é conjugado no futuro Dir-te-ia. e no condicional. Ou seja, formas verbais como dir-te-ia e ver-nos-emos são por vezes ditas como diria-te ou te diria e veremo-nos ou nos veremos. Mano, aqui em Angola usamos então tudo isso do Brasil. Mesmo Aqui confesso que não sei se isto acontece por influência brasileira ou simplesmente por este tempo verbal ser complicado e, portanto, haver uma tendência a cair em desuso, como aliás já aconteceu com as conjugações verbais na segunda pessoa do plural, o vós, em quase todo Portugal. Falo sobre isso neste vídeo, se te interessar. E tal como o pronome pessoal vós caiu em desuso em Portugal, também os pronomes de complemento indireto lhe, lhes e vos são cada vez menos utilizados. Por exemplo, eu disse-lhe passa muitas vezes a eu disse a ela, ou então eu disse-lhes passa para eu disse a eles. Há quem em vez de dizer comprei-vos uma prenda, diga comprei uma prenda para vocês. Eu próprio já dou por mim muitas vezes a dizer com vocês em vez de convosco. Seria a versão portuguesa. Por exemplo, vou viajar com vocês em vez de vou viajar convosco. E não podemos falar de gramática sem falar do gerúndio. Não podemos falar de gramática sem falar de dor de cabeça. Twin. Tinha que ser assim. Portugal, tirando em certas regiões específicas como no Alentejo, Algarve e nas Ilhas, muito pouca gente usa o gerúndio depois do verbo estar. Aquilo que em inglês seria I'm doing, para nós é estou a fazer, enquanto que no Brasil é estou fazendo. No entanto, começa-se a ver cada vez mais pessoas usando a forma do gerúndio, sobretudo os jovens que seguem influencers brasileiros. Este gerúndio, que no século XIX se começou a perder em grande parte de Portugal, parece estar a regressar graças à influência brasileira pela internet. Já sei que este vídeo vai provavelmente atrair muitos portugueses que se vão queixar de que o português está a ser desvirtuado pela forma de falar brasileira e muitos brasileiros que vão dizer que o português brasileiro é a forma correta e melhorada da língua portuguesa. Na minha opinião, ambos estão errados e proponho outra forma de ver as coisas. Existem muitas formas de falar, muitos sotaques e expressões regionais dentro de uma mesma língua, sobretudo uma língua global como o português. Como tal, o melhor que podemos fazer é continuar a aprender mais sobre a nossa própria língua e procurar adaptar a nossa forma de falar de acordo com o contexto em que nos encontramos. Por exemplo, eu falo de uma determinada forma quando estou com os meus amigos, falo de uma forma um pouco diferente num contexto formal e quando falo com brasileiros também falo de forma diferente, tentando adaptar o meu vocabulário para que me entendam melhor. Se fores português ou portuguesa, diz-me nos comentários se já deste por ti a usar expressões ou gramática brasileiras, de
forma intencional ou não intencional. E se fores brasileiro ou brasileira e estiveres a viver em Portugal, diz também se procuras usar vocabulário português quando falas com portugueses. Olha, eu tenho um bocado de coisa para falar sobre esse assunto, mas vamos lá resumir este assunto. É inevitável as pessoas não falarem do jeito que os brasileiros falam ou se portam. O brasileiro é maioria esmagadora. Mais de 90% da população, 90 não, mais de 80% da população lusófona é brasileira e falam português brasileiro. Todo aquele gringo que pretende aprender o português escolhe logo o português brasileiro. Não só por ter a maior população, mas por ser o mais simples e mais agradável de se aprender, entendeu? Então, as nossas lutas para permanecer a falar do jeito que a gente fala, nós que não somos brasileiros, é inútil. Aprenda a falar como brasileiro, entendeu? Mas não esqueça do jeito que você fala, do jeito que o teu país fala. Junte o útil ao agradável. Você vai sair melhor. Por que eu falo que junte o útil ao agradável? Porque brasileiro dificilmente vai falar português de Portugal. Não vai. Brasileiro dificilmente vai falar português de Angola. Esquece isso. Para eles estarem aí, entendeu? Então, para brasileiro, quando estamos a falar de português, é português dele que manda. Então, nós que somos a minoria, é que devemos nos conciliar com a situação, porque pode ter 10 milhões de brasileiros que vão aceitar essa situação. E não temos que falar como os outros que falam português também. E os 90% de brasileiros que foram para trás? Você acha mesmo que vai acontecer isso? 11 milhões de portugueses vão influenciar mais de 240 milhões de... Não vai! Angola está por volta de 39 milhões. Você acha que 39 milhões vai influenciar 200 milhões? Não vai! Nós não somos 1/3 da população brasileira, então aprendam a falar português, do jeito que os brasileiros falam. Porque cedo ou tarde a gramática vai mudar por completo. Isso não é mito, entendeu? Vês os Estados na América do Sul que está a rebolar na cara de todos os países europeus que falam inglês. Vê, o único que está reluzente é ali, Reino Unido. É o único que está reluzente. Então, deixa de jeito que a coisa está, entendeu? Vamos aprender, porque é inevitável. Tudo que está na internet tem palavras brasileiras, então vai complicar. Aprenda russo, então, se você não quer aprender português brasileiro. Nos vemos à próxima. Tchau.